você possa ficar à vontade. A palavra meditação aqui nessa tarde se encontra em Hebreus 7. No livro de Hebreus 7 nos fala, eu vou ler apenas alguns versículos. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus 7, no versículo 11 e 12, nos fala assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Abraão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aí no versículo 15, 16 nos diz: e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. No 18, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. No 19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E lá no 23, e na verdade aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Amém? Então nessa tarde, meu querido, a palavra do Senhor nos fala sobre Melquisedeque e de a nova aliança. A palavra do Senhor nos fala que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. E a palavra do Senhor também nos fala que para ter um testamento tem que ter a morte do testador. A palavra do Senhor nos fala que no início da Bíblia, lá no início da Bíblia, tinham dois irmãos, só para vocês verem onde eu quero chegar. Abel e Caim eram dois irmãos que chegou perante Deus, um era lavrador da terra, outro era pastor. A palavra do Senhor nos fala que esses dois irmãos chegou a Deus e ofereceu algo ali a Deus. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor se agradou com Abel, mas Caim não se agradou do que Caim ofereceu. E Caim, por causa de inveja, por causa de contenda, tirou a vida do seu irmão. Isso é antes da lei. Mas quando veio a lei, meu querido, a palavra do Senhor nos fala que a lei de Moisés era para que você, quando chegasse ali na presença do Senhor para justificar os seus pecados, você oferecia um animal, um cordeiro, algo ali para que viesse justificar os seus pecados. Só para você ter um entendimento que ali era através do que o homem oferecia, através dos esforços dos homens. Através do esforço do homem ali veio a contenda, veio a inveja, porque, uai, meu irmão ofereceu melhor, se agradou, vou tirar a vida do meu irmão. Então a palavra do Senhor nos fala que tinha que vir um que era perfeito, que é perfeito, permanece perfeito, para todo sempre ele é perfeito. O Cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem defeito. O nosso Cristo, que morreu naquela cruz, ele veio para cumprir toda a lei que o homem não conseguiu cumprir. Ele veio para cumprir toda a lei que o sangue de bode, de bezerro, de cordeiros não conseguiu cumprir. Porque automaticamente eles tinham que oferecer novamente aquele sangue. Mas Cristo Jesus, ele foi um perfeito. Ele se entregou perfeito naquela cruz.
para pagar o meu e o seu pecado. Ele se entregou perfeito naquela cruz para que não precisasse o homem querer se vangloriar na presença de Deus. Ele se entregou ali naquela cruz para que eu e você não viesse ali na frente querer um ser melhor do que o outro. Então ele se entregou para mostrar para o homem que é pela graça, pela misericórdia dele, não é pelo meu esforço, não é pelo meu oferecer o melhor, não. Não foi. Então a palavra do Senhor nos fala que aquele ali não era perfeito. Aí nós podemos ver aqui, meu querido, nessa tarde, lá no 17 que nos diz, lá no 27 nos diz assim, que não necessitasse como o sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituía o Filho perfeito para sempre. Então o que eu quero te falar nessa tarde, meu querido, que tudo foi pago na cruz do Calvário em prol da minha e da sua vida. Não é eu e você se oferecer para dizer que eu sou melhor do que o irmão. Não é oferecer algo que não vai ser justificado, porque a palavra do Senhor nessa tarde nos fala que já foi pago. A palavra do Senhor nessa tarde nos fala que o sacerdote real perfeito, ele já pagou o meu e o seu pecado, meu querido. Já foi oferecido na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. Aí nessa tarde você deve dizer: esse irmão está louco. Não, meu querido, se tem alguma loucura, se você quer dizer que está louco, leia a palavra de Deus. Aqui não são palavras minhas, são palavras que está escrito em Hebreus, que está escrito em vários livros da Bíblia. Às vezes você fala nessa tarde: irmão, eu estou pagando o preço, e você nessa tarde está falando isso para mim. Estou, meu querido. Eu estou falando para você nessa tarde que a lei, ela pagava o preço. A lei tinha seu sacrifício. A lei tinha sua luta. Mas o que eu quero te falar nessa tarde, meu querido, que a lei, ela não foi perfeita. A própria palavra nessa tarde nos fala que a lei, ela colocou homens imperfeitos, homens fracos, homens que se corrompem. Mas a graça e a misericórdia de Deus, Pai Todo-Poderoso, colocou um que é perfeito, que não se corrompe, que Ele é eterno, que Ele é puro todo sempre. É duro essa palavra, mas muitas vezes a gente não queremos aceitar essa palavra. Muitas vezes a gente não queremos aceitar que é de graça, que é pela graça, que é pela misericórdia de Cristo Jesus, que eu e você não somos salvos, meu querido. Não é porque nós subimos um monte, não é porque eu e você fazemos uma campanha, não é porque eu e você fazemos um jejum, não é porque eu e você pagamos o preço. Se fosse pelo meu e pelo seu esforço, Cristo Jesus não seria necessário morrer na cruz do Calvário. Não era necessário Cristo Jesus ressuscitar o terceiro dia. Ele foi o perfeito. Ele foi o sangue perfeito que foi derramado naquela cruz. Até a última gota de sangue foi derramada naquela cruz. Ele pagou o meu preço e o seu naquela cruz. Aí você nessa tarde fala: esse irmão está doido.
Então eu posso viver minha vida se o preço já está pago. Meu querido, Ele entregou naquela cruz não para mim viver na libertinagem, não. Ele entregou naquela cruz para mim viver livre. Livre de todo jugo de lei. Então não tem mais lei, irmão. O jugo pesado que a lei colocava sobre mim, sobre você, não existe, meu querido. A palavra do Senhor nos fala que hoje a lei se cumpre numa só palavra: amai o seu próximo como a ti mesmo. Se você quer cumprir a lei, meu querido, ame a seu irmão como a ti mesmo. Aí você estará cumprindo a lei da graça do Evangelho de Cristo Jesus. Cumpra a lei, meu querido. Ama o próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo vai cumprir toda a lei. Não é mais um jugo de matar um animal e oferecer um sangue de animal. Não é mais um jugo. Aquele que Moisés subia lá no monte, ficava no monte, não é mais um jugo pela mão do homem. Mas é a liberdade em Cristo Jesus. É a liberdade em Cristo Jesus. Seja livre, meu querido, em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos fala, meu querido. A palavra do Senhor, ela é bem direta. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Às vezes você que está nesse momento ouvindo, talvez você que vai ver essa ministração, essa pregação aqui, você vai dizer: esse irmão está louco. Mas eu prefiro ser louco na verdade de que ser sábio na mentira. Porque a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que o apóstolo Paulo, ele viveu numa lei que ele matava. Através dessa lei ele matava, ele perseguia os cristãos, porque ele vivia debaixo de uma lei carnal do homem. Mas o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor nos fala, quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado que morreu naquela cruz, o apóstolo Paulo, ele foi o último apóstolo a ver Cristo ressuscitado. A palavra do Senhor nos fala que quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, as escamas caíram dos olhos dele. Aquilo que a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que entre gerações, que entre décadas, entre tempos e tempos, foi revelado o apóstolo Paulo, para que viesse revelar a graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Só que é muito difícil receber a graça, porque queremos continuar pagando preço, queremos continuar fazendo algo para mostrar para o homem. Não, meu querido, é pela graça, é pela misericórdia de Cristo Jesus. Se você não quer aceitar a graça na sua vida, meu querido, então você não aceita o Evangelho de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, ele morreu naquela cruz para trazer a graça e a misericórdia sobre a humanidade, meu querido. Aí você fala nessa tarde: mas irmão, Cristo Jesus falou: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. Glória a Deus por isso. Jesus de Nazaré veio cumprir a lei, porque eu e você somos falhos, somos pecadores. Mas Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, ele cumpriu a lei por mim e por você. Foi necessário Jesus de Nazaré cumprir a lei. Foi tanto que ele nasceu no meio dos judeus. Jesus de Nazaré, ele nasceu como judeu para cumprir a lei. Aquela lei que quem vivia na lei, meu querido, era o judeu. Eram os judeus. Era um fardo que o homem, o judeu, ele não conseguia carregar, porque a própria palavra do Senhor nos fala que ninguém na face dessa terra conseguiu cumprir a lei. Mas veio um que ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei para que eu e você, como gentios, fosse alcançado pelo Evangelho da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Às vezes a gente lutamos uma luta errada. Às vezes a gente estamos enfrentando algo errado.
A palavra do Senhor nos fala, meu querido, que a luta do homem é a carne contra o espírito contra a carne. Às vezes você está lutando, Satanás quer me destruir, Satanás quer me parar, sendo que a palavra do Senhor nos fala que a minha e a sua carne é inclinada para o mal, é inclinada para as coisas desse mundo. Meu querido, luta contra a sua carne, meu querido. Luta contra as tuas vontades, que não seja feita a minha, a sua vontade, mas que seja feita a vontade de Jesus ressuscitado sobre a minha, sobre a sua vida. Esse Cristo que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. A religião, a lei, ela nos julga, ela nos aponta, porque eu e você temos a natureza carnal, nós temos essa luta, essa natureza carnal, nós queremos viver nosso ego, o nosso umbigo, quando a palavra do Senhor nos fala, ama o seu próximo como a ti mesmo.